Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao MA Trade. Eu sou o Miguel e na aula de hoje eu vou falar de um conceito que quase ninguém explica, que é a retirada de pavio. Depois desse vídeo você nunca mais vai analisar o gráfico da mesma forma. Mas antes, olhando aqui para o gráfico, quantos pavios você está vendo aqui nessa imagem? Acredito que você estava dizendo aqui, ó, este pavio existe, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, aqui, né? Então, tem vários pavios aqui, não é isso? Aqui. Beleza, então a gente sabe identificar que aqui tem vários pavios nesse gráfico aqui. Mas será mesmo que todos eles aqui existem? Nem todos esses pavios deveriam estar aí. Alguns desses pavios simplesmente não existem. E hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê. Mas antes, precisamos entender uma coisa. A retirada de pavio não é defesa, não é confluência, ela não gera entrada sozinha. Ela é uma técnica de leitura que serve para limpar o gráfico. E nessa limpeza começa a aparecer as defesas que a retirada de pavio podem gerar, ou confluências também. Agora vamos aprender como identificar a retirada de pavio. Primeiro a gente vai olhar para dois pavios que estiver em simetria. Mas antes, atenção, tem que ser máxima com máxima e mínima com mínima. Se for máxima com mínima, não vai acontecer retirada de pavio. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Aqui a gente sabe que na parte de cima da vela está a máxima da vela e na parte de baixo está a mínima da vela. Não importa a cor, sempre vai ser essa regra. Parte de cima da vela, não importa a cor, vai ser a máxima da vela. Parte de baixo da vela, não importa a cor, sempre vai ser a mínima da vela. Então, para acontecer a retirada de pavio, tem que estar em simetria. Por exemplo, aqui nesse caso aqui de compra com venda, o pavio do fechamento da compra com o pavio da abertura da venda, ficando em simetria. Quando acontecer esta simetria aqui, na mesma direção, os dois para cima, os dois para baixo, vai acontecer a retirada de pavio. Dessa maneira aqui, ó, pavio com pavio, fez a retirada, então esses pavios não existem, a gente não vai ler eles no gráfico. Da mesma forma se acontecer aqui embaixo, no pavio da abertura da compra e o pavio do fechamento da venda. Perceba que aqui embaixo, na mínima, os dois pavios ficaram em simetria. E essa simetria, se você passar aqui certinho, ó, ficou em simetria aqui e simetria aqui. Essa simetria vai fazer a retirada de pavio, a desinstalação do preço. Então, esses pavios aqui, no gráfico, a gente não vai ler eles. E essa regra de retirada de pavio vai valer para tudo, tá? Não importa se a vela é do mesmo lote, dessa maneira aqui, ó. Se ficar em simetria o pavio, os dois aqui, ó, vai acontecer a retirada de pavio. Na venda também a mesma coisa. Se tiver a simetria dos pavios no fechamento aqui, ou na abertura, vai acontecer a retirada de pavio. Ó, se tiver pavio aqui na abertura também, ó. E não importa o tamanho dos pavios. Perceba que aqui, este pavio aqui é muito superior a esse daqui. Porém, eles estão em simetria. Então, não importa o tamanho do pavio, não importa a cor do pavio, não importa o tamanho do corpo da vela, não importa nada. O que importa de verdade é o pavio estar em simetria com o outro. Um pavio está em simetria com o outro. Um pavio está em simetria com o outro. Isso é o que realmente importa para fazer retirada de pavio. E outra, não é só compra com compra e venda com venda. Se tiver compra com venda, como eu mostrei o exemplo anterior ali, vai fazer retirada de pavio do mesmo jeito. Aqui, ó, pavio em simetria, esse com esse, vai fazer retirada de pavio. Na parte de baixo também é a mesma coisa, na mínima. Se tiver pavio na abertura da compra e pavio no fechamento da venda e os dois estiverem em simetria aqui, vai acontecer a retirada de pavio também. Agora vamos lá para o gráfico para identificar melhor a retirada de pavio. Aqui no gráfico a gente já identificou dois pavios aqui que estão em simetria, esse com esse. Se você jogar esse daqui para trás, esse aqui também ficou em simetria com esse. Presta atenção nessa regra importante que é fundamental para a retirada de pavio. Nem todo pavio que tiver na simetria vai ser retirado. Vai ser retirado os pavios em pares da esquerda para a direita. Mas tem um limite em cada retirada. Que vai ser o quê? Por exemplo aqui, a gente identificou que esses três pavios aqui estão em simetria, correto? Porém, não é assim que funciona a retirada de pavio. A gente vai pegar o pavio e vai jogar primeiro para a esquerda. Jogou para a esquerda, achou um corpo só.
este corpo vai limitar a retirada de pavio ali dentro. Vai ser como se tivesse uma parede para não fazer retirada do que está fora dessa parede. Então aqui a gente identificou um corpo e pronto. Aqui a gente identificou que esse é o primeiro que vai fazer a retirada de pavio. Vai jogar para a direita até achar outro corpo. Pronto. Aqui a gente achou outro corpo limitando a retirada de pavio para o exterior. Então tudo que tiver dentro aqui e tiver em simetria, em pavios em simetria, e lembrando, mínima com mínima ou máxima com máxima. Aqui fizeram a retirada de pavio nas mínimas. Este pavio da abertura da compra e este pavio do fechamento da venda. Então, a gente vai ler o gráfico de uma forma totalmente diferente do que está mostrando aqui. E isso é o gráfico oculto. Esses pavios aqui não existem e você vai ler isso na sua mente. Você vai ler dessa maneira aqui, ó. Este pavio aqui não existe, então esta vela aqui é uma vela de comando oculta, mas isso é um assunto para a próxima aula. E este pavio aqui não existe, é uma vela expirada, terminou travado nessa vela de comando com a expiração do preço. Então é dessa maneira que você vai ler o gráfico. Lembrando, você não vai conseguir pintar o pavio aqui de preto para mascarar o pavio. Você vai estar lendo o gráfico desse jeito aqui, ó. Vai estar mostrando os pavios, só que você mentalmente vai apagar eles do gráfico. Agora deixa eu ver se eu acho um exemplo onde tem vários pavios em simetria, que vai ser interessante de mostrar aqui. Pronto, consegui achar um gráfico com um pouco mais de pavio ali e a gente vai fazer a leitura aqui da seguinte maneira. Aqui a gente identificou que este pavio aqui ficou em simetria com esse daqui e com esse daqui. O que a gente vai fazer? Retirada de pavio em pares, da esquerda para a direita, até achar um corpo na direita. Então aqui a gente tem esse corpo limitando para não fazer retirada desse pavio com outro pavio que está lá atrás. Então essa parede aqui vai limitar a retirada de pavio. Então aqui a gente identificou esse como o primeiro pavio que está na simetria. Então da esquerda para a direita em par. Então este pavio ficou em simetria com esse. Então esses dois aqui vão ser retirados primeiro. Como esse daqui ficou por último, é o terceiro pavio na simetria, e do lado dele já tem um corpo, então esse daqui vai ficar sozinho. Este pavio aqui vai ficar pendente. Então a leitura certa desse lado aqui do gráfico é dessa maneira aqui, ó. Este pavio aqui não existe, então esta vela aqui é um comando oculto, e esta vela aqui terminou expirada. Sobrando então este único pavio que ficou sozinho. Agora vamos para essa parte aqui, onde tem 1, 2, 3, 4, 5 pavios na simetria. Como que a gente vai fazer a leitura do gráfico aqui? A gente vai fazer a retirada de pavio em pares da esquerda para a direita. Vamos supor que eu estou olhando para este pavio aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar a ponta desse pavio, vou jogar para a esquerda até achar um corpo. Achou um corpo, pronto. Já identificamos aqui o limite da esquerda. Agora vamos jogar para a direita, pronto. Achou outro corpo aqui. Identificamos o limite da direita. Então, tudo que tiver dentro aqui em simetria, pavios em simetria, se for máxima com máxima ou mínima com mínima, vão fazer retirada em dupla da esquerda para a direita. Então, vamos começar aqui. Lembrando, não é porque tem 4 verdes aqui que esse vermelho aqui vai ficar sobrando. Não, em duplas da esquerda para a direita. Então, este pavio vai fazer retirada com esse daqui, já anula ele da sua mente. Esses pavios aqui não existem. Este pavio aqui vai fazer retirada com esse daqui. Então esses 4 pavios aqui fizeram a retirada, este pavio aqui ficou sobrando, ficou pendente. Então ele vai ficar esperando uma próxima retirada de pavio. Como aqui na direita já tem o corpo, então ele vai ficar sozinho para sempre aqui. Agora uma coisa importante, deixa eu só tirar essas setinhas aqui. E vamos supor que este pavio desta vela aqui esteja dividindo a retirada de pavio. Será que agora este pavio vai fazer retirada com esse? Da mesma maneira, um pavio não vai limitar a retirada de pavio. O que limita é um corpo de uma vela. O pavio não. Por um pavio, este pavio aqui ainda está enxergando esse pavio. Então, eles podem fazer retirada. Então, esse tira com esse e esse da mesma maneira vai tirar com esse daqui. E esse pavio aqui no meio não vai interferir em nada, ele também não vai ser retirado porque está no meio. Não vai acontecer nada, só vai acontecer retirada desse com esse e esse com esse da mesma maneira. Este pavio não vai interferir em nada, a não ser que ele seja um corpo. Aí sim vai limitar a retirada de pavio. Mas agora vem a parte mais importante. A retirada de pavio ela não serve apenas para limpar o gráfico. Uma vela que parecia comum pode se tornar uma defesa, pode surgir uma confluência. Porque quando você retira os pavios, você começa a enxergar o que chamamos de gráfico oculto. Existe um gráfico que todo mundo vê, todo mundo consegue bater o olho aqui e enxergar o gráfico como está.
mas poucos conseguem ver o gráfico oculto que só é feito com a retirada de pavio. E é justamente isso que vamos estudar na próxima aula. Vela de comando oculta, taxa dividida oculta, nova posição oculta, vela de força oculta, muitas estruturas ocultas no gráfico que você não consegue ver se você não entendeu a aula de hoje. Retirada de pavio é fundamental para a lógica do preço. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, porque a próxima aula pode mudar completamente a forma como você enxerga o gráfico. E se você quer aprender essa metodologia de forma mais profunda, acesse o link na descrição, entre no grupo do Telegram. Lá acontece 8 lives por dia, de domingo a domingo, live no Meet, com câmera, microfone e chat aberto para tirar dúvidas, sem delay e sem martingueio. Lá tem mentorias gratuitas, operação ao vivo e análise do mercado. E você pode tirar dúvidas diretamente com os professores. O link está na descrição. E lembre-se, seja seu próprio indicador. Aprenda a pensar e não a copiar.